de alta, cada topo era um topo local, que depois foi recuperado num novo topo. Numa tendência de baixa, cada topo é local até ele ser recuperado nessa tendência de baixa também. Então, nós tivemos topos aqui que marcaram especificamente regiões de grande capitulação. E isso é um termo que eu adoro e eu utilizo muito na análise on-chain, porque é através da identificação das capitulações que surgem os melhores momentos de se posicionar. Por quê? Porque basicamente são os desequilíbrios que eu expliquei para vocês no topo, funcionam também para desequilíbrios no fundo. Inclusive, essas capitulações, elas tendem a expurgar investidores do mercado, principalmente em cenários de baixa. Porque, basicamente, investidores que eu gosto de chamar de turistas, eles entram no mercado achando que vão fazer dinheiro amanhã, achando que vão ficar ricos de um dia para o outro, que vão comprar alguma moedinha e aquilo vai bombar e eles não precisam fazer muita coisa, acabam se chocando com a realidade que o mercado ele acaba punindo quem tem uma tese de muito curto prazo e uma tese de que não aguenta o nível de volatilidade desse mercado. Então, o que acontece? Quando a gente tem puxadas de baixa como essa daqui que a gente teve em fevereiro, essa puxada de baixa aqui retirou mais de 13,6 bilhões de dólares do mercado em um nível de realização de prejuízo. Ou seja, marcou bem aqui, ó. Boa, depois... E Cauê, só complementando, desculpe me interrompendo, capitulação para o pessoal que está assistindo é o momento que os investidores começam a vender no pânico, tomando prejuízo, né? Exatamente. Uma capitulação, o termo capitulação, capitulation, ele é como se fosse jogar a toalha. É quando eu já não aguento mais aquela determinada situação e eu me rendo. Ou seja, capitulação é uma forma de rendição. É quando o investidor se rende naquela posição e ele fala, caraca, tomei tanto prejuízo que eu acho que agora o mercado vai desabar para zero. Agora vai para zero, eu vou vender. E é justamente quando esse cara capitula que o preço reverte, né? Então, se eu conseguir identificar quando esse último cara capitular, eu consigo identificar especificamente quando é a melhor hora de comprar, porque eu estou fazendo o counter trade, eu estou negociando contra essa tendência. No momento, mais exausta vai estar essa pressão de venda, porque quanto maior foi esse prejuízo acumulado, mais pessoas que têm mãos fracas já vão ter saído do mercado e vai sobrar só mesmo aquela galera que, poxa, não vai vender e que está focada em segurar o ativo. Ou seja, a dinâmica de demanda vai aumentar e vai equalizar essa equação. Esse gráfico aqui, ele consegue te mostrar especificamente quando que a oferta do Bitcoin caiu para níveis muito baixos. Por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando aqui na tela, ó, que eu estou com o mouse bem em cima, foi no dia 30 de junho. No dia 30 de junho, nós atingimos 45,89% da oferta em lucro. Ou seja, se é 45,89% em lucro, significa que a maior parte, não é, os outros 54,1%, né, acho que é isso, está em prejuízo. Ou seja, isso significa que a maior parte do mercado do Bitcoin está em prejuízo. Poxa, quando foi as últimas vezes em que a oferta em prejuízo atingiu níveis tão extremos como esse daqui? Como é que a gente faz para juntar isso tudo e ver qual foram os últimos períodos em que isso aconteceu? Poxa, os últimos períodos em que isso daqui aconteceu foi em novembro de 2022, que a gente atingiu ali os 45 também, como está agora. Foi em março de 2020, quando a gente também atingiu os 45, como foi ali no final de junho. Foi em novembro de 2018, em fevereiro de 2019, quando a gente atingiu os 45 também, e foi em setembro de 2015, quando a gente atingiu os 45 também. Em todos esses períodos, em todos esses momentos, sem exceção de nenhum, os 4 períodos anteriores foram períodos de formação de fundo. Então, isso me indica com um nível probabilístico muito alto de que a gente já está muito próximo. Se não tiver feito um fundo, que é a grande verdade, que a gente nunca tem como saber com precisão no momento, só tem como ver depois, porque aí vai aparecendo as confirmações, mas se a gente já não tiver feito um fundo, a gente está muito próximo. É basicamente um indicador que, lembra que eu expliquei para vocês da capitalização realizada e a diferença de capitalização realizada para a capitalização de mercado? Pronto, o MVRV, ele calcula basicamente a diferença entre a capitalização realizada para a capitalização de mercado. Ou, no caso, quando você plota no gráfico, o preço do Bitcoin em relação ao preço realizado. E aqui nós temos 3 desses indicadores.
que eu fiz aqui nesse estudo que eu publiquei lá na Formadores de Mercado para os nossos clientes nesse período de junho também? Eu plotei esses 3 indicadores, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Eu plotei esses 3 indicadores que estavam naquela época, tudo que mostrar hoje aqui, lá naquela época, tá? Que já é um estudo que já foi há algum tempo atrás. Uhum. Todos esses indicadores aqui, eu plotei o que aconteceria com eles, né, o que aconteceu com o preço do Bitcoin 12 meses depois que esses indicadores bateram nesse limite. Ou seja, poxa, quando é que o MVRV tocou naquela mesma faixa que estava naquele dia? Quando é que o Supply and Profit tocou na mesma faixa que estava naquele dia? E o Long Term Holding Profit tocou naquela mesma faixa que estava naquele dia? Quando foi que eles tocaram esses 3 e o que aconteceu 12 meses depois? E aí eu descobri que no MVRV, em todas as vezes que ele tocou nessa faixa, nos 12 meses posteriores, ele subiu cerca de 66%, com 91% dos casos positivos. Ou seja, em 91% das vezes que o MVRV tocou essa região, ela subiu numa mediana ali de 66%. No Supply and Profit, 99% das vezes que o Supply and Profit bateu em 47, o Bitcoin subiu 92% nos 12 meses posteriores. No Long Term Holding Profit, que é esse último aqui que eu estava explicando para vocês, 100% das vezes, ou seja, todas as vezes em que o Long Term Holding Profit bateu em 55, o Bitcoin subiu nos 12 meses posteriores. Subiu quanto? Subiu 100. Vender esse Bitcoin em algum determinado momento, até mesmo porque a estratégia era construir o que eles chamam de digital credit, né? Ou seja, basicamente esse crédito, esse formato de instrumento financeiro que é colateralizado em Bitcoin. Então, nós temos o private credit, nós temos o crédito bancário, etc., que existe em outras, que existe no mercado tradicional. E no Bitcoin, o que o Saylor desenvolveu, o que a Strategy desenvolveu, foi justamente a construção de ferramentas financeiras, de produtos financeiros em cima do Bitcoin como colateral. Então, nesse sentido, era natural que eles viessem a vender, porque precisa pagar dividendos, porque precisa girar toda essa máquina, em determinado momento eles vão comprar, em determinado momento eles vão vender. Eu só acho ruim, agora é a minha opinião pessoal, eu só acho ruim como isso foi vendido, né? Então, talvez isso tenha sido vendido de uma forma que não era para ter sido dessa forma. O Saylor passou anos falando, nunca venda Bitcoin, a Strategy só compra, a Strategy só vai comprar. Quando, na verdade, ele deveria ter sido honesto, deveria ter sido sincero desde o início, falar, pessoal, a gente vai passar um tempo comprando, quando apertar a gente vai vender, quando melhorar a gente vai comprar, quando apertar de novo a gente vai vender, e assim vai esse ciclo aí da estratégia de tesouraria. Ele acabou vendendo de forma meio errada, e aí o mercado está caindo em cima agora por conta disso. Então, assim, entrar na estrutura de capital da Strategy a fundo, né, é um negócio um pouco mais complexo, cada hora eles emitem Muita gente da própria Rússia ou de outros países que tiveram sanções econômicas se voltaram para cripto, se voltaram para stablecoins, Bitcoin, etc., como uma via alternativa de continuar negociando e movendo dinheiro. Então, não acho que impacte, não. Boa. Cara, Cauê, agora a gente vai para aquela parte do programa que a gente chama de takes rápidos, né? Vou fazer algumas perguntas para você, e aí é mais ou menos um bate-bola, um ping-pong, você responde de bate-pronto. Óbvio que se você quiser justificar uma ou outra também, cara, você fica à vontade, beleza? Claro. Vamos lá. A primeira é a clássica, a gente faz para todo mundo. Cara, quem que você acha que é o Satoshi Nakamoto? Uma junção do Ralph Finney com o Lee Sussman. Provavelmente. Boa. Qual o preço do Bitcoin que você acha que vai dia 31 de dezembro desse ano, preço do Bitcoin. Se você pudesse chutar, quer dizer, isso é um chute, óbvio. É capaz de estar ali entre... Tá, vou fazer um chute educado, eu vou colar aqui, né? No final do ano, talvez entre 80 a... Não, peraí, final do ano é daqui a 4 meses, né? Talvez entre 80, 90, talvez mais ou menos nessa faixa, 80 mil dólares, vou colocar ali nessa região. Perfeito. Cara, tem algum personagem do mercado de cripto, sem Satoshi, que você acompanha, que a galera bota ficha demais em cima disso, eu não acho que o sistema financeiro simplesmente vai deixar de existir por completo e aí vai ser tudo cripto, de um dia para o outro. Eu acho que isso é um processo, e eu acho que mesmo num processo, talvez o mercado financeiro tradicional se funda com o cripto e em determinado momento deixe de existir. Cripto é mercado financeiro tradicional, etc. Acho que pode ser um dos maiores. Justo, acho justo. E o maior cripto sobre análise on-chain é que... E o maior o quê? O maior cripto, o maior mito sobre análise on-chain, desculpa.
É que é ferramenta de prever futuro. Não é. É uma ferramenta de matemática e análise de dados, e ela vai te ajudar a pensar de forma probabilística, mas ela não tá aí para te dizer o que vai acontecer amanhã, e nem é uma bola de cristal que vai ser aí a tua varinha mágica para fazer dinheiro amanhã. É uma ferramenta, e como toda ferramenta, depende de quem está manuseando. Boa, mais duas agora, só para finalizar. O maior risco estrutural para a cripto é? Eu diria, no Bitcoin, o maior risco estrutural para o Bitcoin é o Estado dar certo. Enquanto ele tiver políticas públicas incorretas, enquanto o Estado imprimir dinheiro de forma deliberada, enquanto o déficit fiscal continuar existindo, porque o Estado não consegue ter uma austeridade fiscal suficiente e passa a gastar mais do que arrecada, enquanto isso tudo existir, o Bitcoin provavelmente vai continuar subindo. O maior risco é os políticos acordarem amanhã e agora a gente vai fazer tudo certinho. Esse é o maior risco. Tá um pouco longe, eu acho. Boa. Cara, a frase que mais define Bitcoin seria? Liberdade.